Caro cara navegante, muito bom estar com você. Vamos agora apresentar para vocês mais uma das abordagens presentes no aconselhamento filosófico, essa mais recente, e que é proposta pelo filósofo e praticante da filosofia Han Lahad, e que se intitula Deep Philosophy. Bem, para começo de conversa, convém que nós apresentemos uma breve biografia desse autor e pesquisador. Ele já tem mais de 25 anos de experiência, quer seja na prática da filosofia, ou seja, na filosofia prática, né, e aconselhamento. E a formação dele é toda em filosofia, obtendo PhD em filosofia e mestrado em psicologia pela Universidade de Michigan, né? E um dos aspectos interessantes dessa biografia é que, além de organizar eventos, oficinas, conferências e por aí vai, ele atualmente deu-se para si mesmo de presente, né, um silêncio, né, assim que ele define, né, na medida em que ele passou a habitar a zona rural de Vermont e se dedica à contemplação, que é um termo que, como vocês verão em breve, é muito importante na abordagem que ele propõe. Bem, e o que seria então a Deep Philosophy? Ou, a partir de agora, filosofia profunda. Eu trouxe esse texto aqui, que vocês estão vendo junto comigo. Ele é originário do Han Lahad, eu estou reproduzindo na íntegra, né? Foi retirado da página dele, que inclusive vou apresentar para vocês no final. Bem, qual o convite que ele apresenta inicialmente? Eu gostaria de apresentar para vocês. De pronto, ele lança essas considerações a respeito daquilo que nós costumeiramente pensamos a respeito dos filósofos, né? Tais como, na filosofia, lidamos com questões fundamentais, né, a respeito da vida, da realidade, né? Essas questões acabam gerando teorias, né, sobre os fundamentos de tudo nas suas respectivas áreas, né? Como vocês sabem, na filosofia nós não usamos recurso da autoridade e não nos submetemos a ela. Não utilizamos a fé ou observação empírica, a fé relacionada à religião, né? Observação empírica relacionada à ciência, né? Ainda que tenhamos inspirações advindas, né, na nossa relação da empíria, né? Ou seja, na nossa relação com o ambiente. Né? Mas, para o Han Lahad, se nós nos dedicarmos tão somente a isso, ele acha que, digamos, a filosofia ela perde algo de importante, na medida que essas definições todas, que ele chama de definições formais, né, não dão conta do espírito da filosofia, que está sentada no desejo, na inspiração. E, segundo Lahad, essas profundezas internas estão no desejo, estão na inspiração, e é aí que a filosofia emerge. Né? Então, o Han Lahad faz um questionamento quanto à teoria abstrata, né? Você está vendo o texto agora, né, que eu estou lhe apresentando. Né? Então, ao passo que, de fato, a filosofia se caracteriza pelo uso das nossas capacidades abstratas, né? Ela pode ser muito mais, segundo o Han Lahad, né? Na medida em que nós podemos ir nas nossas profundezas, né? No dizer do Lahad, mais profundas, né? E ele apresenta um convite para nós, né? Que nós entremos num barco nas ondas do oceano, né? E que nos deixemos nos contaminar por toda essa profundidade, né, que a filosofia pode nos dar. Né? E ao fazermos isso, o Han Lahad coloca, eu vou citar na íntegra nesse final aqui, o impacto de suas palavras e pensamentos não está totalmente sob seu controle. Ou seja, na medida em que nós não utilizamos tão somente as nossas capacidades abstrativas, nós nos dedicamos na nossa profundidade do nosso eu, por meio dos nossos desejos, das nossas vontades, nós perdemos um certo controle, porque esses elementos todos não são algo que se manejam tão somente racionalmente. Né?
E, continuando, né, ele coloca essa questão. Você pode se recusar a reconhecer esse oceano profundo, ou você pode continuar deixando que o seu intelecto assuma o controle, né? Mas aqui, como você pode ver, ao fazer isso, você continua na teorização humana, né? E o convite é que nós nos deixemos aprofundar, né? E é isso que a filosofia profunda propõe. E de que modo? Por meio da contemplação dos textos filosóficos. E desse modo eu gostaria de citar na íntegra esse final da definição proposta pelo Han Lahave, que é muito importante. É por isso que contemplamos textos filosóficos da filosofia profunda. Quando contemplamos um texto, a questão não é o que o escritor histórico pretendia fazer e o que ele acreditava estar fazendo, mas as vozes da realidade humana que se expressam através de seus escritos. A filosofia profunda, nesse sentido, é o pensamento humano que emerge do desejo de tocar o fundamento e acaba dando voz ao que é mais profundo e maior que ele. Bem, dito isso, você deve estar se perguntando, afinal, se é para nós envolvermos não somente a abstração, começarmos a lidar com o que há de profundo em nós, nossos desejos, nossas vontades, por meio da contemplação dos textos filosóficos, como é que se daria isso efetivamente? Bem, o Han Lahave propõe 5 pilares que, de certo modo, sustentam esse exercício da filosofia profunda. O primeiro desses é esse que você está vendo agora, né? Que é ansiando pela realidade, autenticidade. O que é isso, meu caro, minha cara navegante? É que nós devemos buscar a verdade, ou nas palavras da Lahave, a autenticidade, a realidade suprema, ou seja, irmos além das nossas pequenas idiosincrasias ou banalidades, né? Enfim, ou o que ele chama, né, de realidade, né? E veja só, ele nos admoesta, nos aconselha que nós não procuremos experiências agradáveis ou felicidade para nós. Ou seja, que nós saiamos tão somente do nosso ego, dos nossos desejos pessoais, enfim. Ou seja, que nós abdiquemos da nossa pequenez e procuremos outras questões que não estão somente voltadas para nós, né? E aí ele coloca, e eu faço questão de citar, né? É mais como o amor do que desejo, como um amante que adora sua amada, não suas próprias experiências. Ou seja, o amor é para a filosofia, não para nós mesmos. Logo, o convite, e eu cito aqui o final dele, né? Nesse primeiro pilar, é que a gente vá além de nós mesmos e que nós nos doemos para a filosofia. Não façamos dela uma mera serviçal nossa, mas que nós estejamos a serviço da filosofia. Bem, e quanto ao segundo pilar da filosofia profunda, a profundidade interna, né? E como é isso? Para o Han Lahave, essa profundidade interna ela não acontece no meu cotidiano. Ou seja, nas minhas experiências comuns. Né? Ela acontece quando há algo de especial dentro de mim, na medida em que eu me dedico a essa experiência. Logo, segundo as palavras de Han Lahave, há presença intensa, plenitude. E veja, envolvem todo o ser, não tão somente um pensamento ou sentimento isolado. Né? Dito de outro modo, meu caro, minha cara navegante, um desses pilares, que é a profundidade interna, busca fazer com que nós, digamos, não fiquemos tão somente na superfície, nos aprofundemos naquilo que nós estamos lendo, refletindo, em companhia do outro, que é o que você verá em breve. Isso vai dar um senso de preciosidade, plenitude, realidade. Ao contrário dos outros momentos que, segundo filósofos, são fragmentados, semiconscientes,
sem graça. E veja só, continuando, ele convida a gente a realizar uma experiência onde a dimensão do nosso ser é ativada. Ela está adormecida, segundo ele, e é ativada diante de momentos especiais, onde de fato eu me dedico com profundidade àquilo que eu estou fazendo. Não é um mero relance, não é um mero segundo. Ou seja, eu devo ir às profundezas daquilo que me é exposto por meio da leitura de um texto filosófico. Né? E para isso, ele, encerrando, diz que para fazermos isso, nós temos que mudar nossos estados mentais normais. Isto porque eles não são suficientes. Logo, nós precisamos usar métodos contemplativos, poéticos e outros, né, para contemplá-los. Ou seja, ela não se faz no meu cotidiano sem que eu me dedique a esmiuçar, me aprofundar, ir à raiz, não é, daquilo que eu estou investigando. Ela necessita que eu me dedique a todos os detalhes, eu viva aquilo internamente e intensamente. Logo, eu não posso, digamos, fazer filosofia como se faz uma atividade comum do meu cotidiano. Bem, e o terceiro pilar, né? Esse é o pensamento. E aí eu coloco entre parênteses que é utilizado pelo a voz. O que é isso, né? Além de buscarmos essa profundidade, nós temos que aprender a pensar e entender. Logo, para que eu possa ter essa experiência profunda, eu também tenho que pensar e entender. Logo, necessariamente eu tenho que fazer uso das minhas capacidades racionais, segundo as palavras do Roland, seria uma mera meditação. Ou, veja, uma música espiritual também poderia ser considerada filosofia profunda. Então, não basta ir a fundo nos meus sentimentos, nas minhas vontades, mas eu tenho que usar as ferramentas racionais, não é? Que me permitam realizar esse exercício de compreensão. Não é? E aí, avançando, né, o nosso pensamento discursivo normal, à medida em que você teoriza, analisa, opina, discute, não é apropriado, segundo ele. Ele ativa somente uma função intelectual específica da nossa mente e não a nossa profundidade interior. Logo, nesse exercício, né, do pensamento discursivo, você pensa sempre em algum objeto do pensamento, real ou imaginário, material ou abstrato, presente ou passado. Dito de outro modo, na fala do Hannah Arendt, né, você coloca um objeto de pensamento e inspeciona como se fosse um observador externo. Mas veja, e aí é uma questão muito interessante, que inclusive se discute até nas ciências. Né? A gente acha que nós estamos afastados do objeto, mas veja, nós estamos no mundo. E só existimos e somos porque o mundo está em relação com a gente. Logo, essa intimidade, se feita por meio tão somente do pensamento discursivo, né, não acontece, porque eu me afasto, né, e não me sinto envolvido. Logo, é como se eu fosse um alienígena afastado do mundo, como se fosse, por exemplo, alguém, um cientista, olhar um objeto e se sentisse que não tem nenhuma relação com esse objeto. E não é isso que o Lahavre propõe, né? Logo, ele propõe que nós deixemos de lado essa ideia de que nós possamos observar à distância, de fora, enfim, né? Isso porque ele propõe que nós tenhamos que pensar a partir da realidade, e isso eu estou citando literalmente, né? Esse texto que você está vendo. A alternativa é pensar a partir da realidade de nossa profundidade interior e não sobre ela. Veja só, eu vivencio algo que está dentro de mim, enfim, e não a torno um mero objeto. É vida aquilo que eu estou refletindo e pensando. E, para encerrar, ele coloca que ele não inspeciona metaforicamente a realidade na mente,
mas escuta interiormente como essa realidade ressoa dentro de nós, como ela se expressa em nós. Porque veja, esquecemos que ao estar com o outro, quer seja outro ser humano, ou algum objeto no mundo, ou o próprio mundo, o mundo impacta em nós. Ele, de certa forma, nos contagia, né? Ou, nos dizeres de Spinoza, e aqui é uma consideração minha, ele nos cria paixões, né? E eu tenho que estar atento a ela, né? Bem, para encerrar, ele diz: penso e falo da minha realidade e dou voz à sua realidade, deixando-a manifestar-se dentro de mim. Bem, esse foi o terceiro pilar. E qual é o quarto pilar? Filosofia. E, bem, por que isso é importante? Porque para o Lacan, atualmente, tem muitas pessoas que dizem que estão fazendo filosofia, enfim, mas na verdade não são filósofos. Às vezes as pessoas dizem que fazem filosofia, mas na verdade estão fazendo psicologia, estão fazendo matemática, enfim. Logo, há de se ter especificidade da filosofia. E ela tem que estar presente, né? O caminho filosófico tem que estar presente, né? E para isso, ele faz alusão, né, às ideias fundamentais, né? Ou seja, essas ideias fundamentais estão assentadas em filósofos, em uma cadeia sistemática de ideias produzidas por esses filósofos, né? E logo, eu tenho que fazer uso da linguagem da filosofia, fazer relação com os filósofos e filosofias que vieram antes de mim, né? E aqui, já no final do texto dele, ele propõe que filosofia profunda é, portanto, uma exploração ou discurso filosófico que usa o pensamento de nossa profundidade interior. Bem, para que isso aconteça, eu tenho que lidar com os companheiros que estarão ao meu redor, né? E que farão também leituras próprias, né, da filosofia, e com os filósofos do passado. Logo, não é possível fazer filosofia profunda sem que você lide com os filósofos e filosofias que antecederam a nós, não é? Porque se você não fazer uso desses elementos, você não está tendo, de fato, contato com a filosofia. Bem, e para encerrar, o quinto filósofo, desculpe, eu fui impactado, né, com essa referência a filósofo e filosofia, mas o quinto pilar é a comunhão. Veja, eu tive uma certa dúvida a respeito de como conceituar para o português essa palavra, porque o Hannah usa o termo togetherness. E se você for traduzir ao pé da letra, significa união. Mas veja, a união eu penso que é um termo muito abrangente, ele não dá conta dessa relação que eu tenho que ter para com o outro que está ao meu redor, uma espécie de relação de cumplicidade, né? De troca, de partilha. E nesse sentido eu acabei optando pelo termo comunhão como mais apropriado para a língua portuguesa, né? Bem, e o que é isso? Para o Ron, ainda que eu possa, e aqui no texto você pode ver, eu possa realizar a contemplação individual, a filosofia profunda, por meio da comunhão, traz algo mais, na medida em que a contemplação individual tem suas limitações. Porque a contemplação individual faz com que eu permaneça dentro de mim e do meu mundo. E as minhas ideias, e a minha relação que eu tenho com essas ideias a partir da minha relação comigo mesmo e com o mundo. Só que veja só a consideração que ele faz. Se fazermos isso, nós não sairemos de nós mesmos para participar de horizontes mais amplos de compreensão da realidade. Ou seja, ele nos convida a compreender a realidade a partir de múltiplos olhares, e não somente o nosso olhar. E desse modo, ele nos convida a pensar sempre a prática da filosofia profunda por meio da união de pensamentos, de modos que não são somente os meus, né? E ao fazermos isso, você não é o único criador e proprietário do seu pensamento.
E ao fazer isso, para Laharre, você ressoa com seus companheiros, né? Ou com alguém que escreve filosofia, né? Enfim. E se agirmos desse modo, propusermos essa comunhão e realizarmos essa comunhão, ela vai gerar o que Laharre chama, né, agora no final do texto dele, de uma polifonia mais rica, de uma realidade mais completa. Por quê, meu caro, minha cara navegante? Imagine múltiplos olhares vendo a realidade, isso, como ela impacta o meu desejo, a minha vontade, a minha intimidade. Imagine se várias pessoas compartilham essas experiências umas com as outras, como é que isso pode se tornar mais enriquecedor? Então, na filosofia profunda sempre tem essa necessidade de comunhão, de eu não estar só, estar com outros realizando essa contemplação filosófica. Bem, dito isso, meu caro, minha cara navegante, aqui nós temos um exemplo de uma sessão onde à esquerda você vê o Han Lahab, né? E nas demais lugares nós temos outros praticantes da filosofia profunda. Veja que eles estão munidos de textos e o que ocorre sempre a contemplação de um texto filosófico. E nessa contemplação você tem que... Existe uma série de exercícios, né, específicos, técnicas, inclusive, que eles sugerem, né, para nós deixarmos que essas frases, tal como elas estão concatenadas, ressoem internamente dentro de nós, à luz de nossas experiências, e como isso se dá por meio das referências linguísticas que nós temos e conceituais, né? E como eu me sinto, né, perante aquilo que me é apresentado pelo texto filosófico, e a partir daí eu me relaciono com o outro. Ou seja, o outro também se manifesta, apresentando também essas impressões, esses elementos internos que são, de certo modo, acionados na medida em que eles lidam com esse texto a ser analisado. E a ideia é de que se realize essa polifonia. Então, na filosofia profunda, sempre é um exercício de contemplação de textos filosóficos e sempre há uma multiplicidade, de olhares, né, frente a esse mesmo texto, de modo que essa polifonia faça que nós tenhamos de fato aquilo que a filosofia profunda propõe, quer seja nós tenhamos uma relação de profundidade com a filosofia. Bem, enfim, é isso. Muito obrigado. Bons exercícios filosóficos e múltiplas contemplações para vocês.